Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Eu me chamo Rafael Mondini e hoje eu vou falar uma coisa que muita gente está procurando por aí, que é como plantar rosas, muda de rosas. Então hoje eu vou falar mais sobre as rosas. Ela é mundialmente cultivada, as rosas oferecem uma infinidade de tipos com milhares de híbridos e variedades, trazendo diferenças em termos de tamanho, cor e perfume, com origem natural ou fruto de melhoramento genético obtidos por meio de técnicas agronômicas. Essas plantas demandam a atenção de quem quer mantê-las em casa, seja no quintal ou mesmo em corte num vaso. Embora não gostem de umidade, hoje já existem roseiras mais resistentes e adaptadas a diferentes condições climáticas. Um exemplo disso é a concentração dos maiores produtores de rosas do mundo em Israel, onde os meses de inverno e verão são muito distintos, com altas temperaturas e ambiente seco. O Nordeste brasileiro, para nós, é uma região que tem registrado produção crescente em mudas de rosa. Para conseguir rosas com cores intensas e perfumadas, é preciso muita dedicação ao plantio, mas a qualidade das flores também depende da sua origem. Há vários viveristas no mercado, mas sempre garanta a procedência das mudas tendo referências do local onde realizará a compra. Antes de iniciar o plantio, deixe as mudas armazenadas na sombra. A roseira é um arbusto de folhas decíduas, de região temperadas e frias e cultivada em toda a terra. O florescimento acontece do final do inverno até o outono. O fruto formado é arredondado e fica alaranjado quando maduro. O plantio. Você pode acomodar as mudas em covas com 30 cm de profundidade. Aos poucos, preencha a abertura com terra inicialmente em torno da raiz. Deixe a 1 cm fora da terra o ponto do enxerto, que fica na junção da raiz com o galho principal da muda. Regue sempre no horário do sol mais forte, ao meio-dia, até começar a floração. A partir daí, você vai precisar somente molhar em períodos de seca. As roseiras não gostam de muita água. Mantenha a terra fofa e faça uma cobertura de solo com material vegetal. Uma recomendação é aplicar fungicidas assim que despontarem as primeiras folhas, quando a incidência de doenças é maior. Ela prefere solos argilosos e férteis, embora necessite de solo com boa drenagem. O substrato ideal é aquele com mais ou menos com pH de 6,5 a 7 e rico em matéria orgânica. Você pode colocar no fundo areia de construção para garantir a drenagem. Você também pode fazer uma mistura de humus de minhoca com adubo animal de curral bem curtido, cerca de 2 kg por cova. Nessa mistura você pode adicionar 200 gramas de farinha de osso e misturar bem. O espaçamento para as mini roseiras é de 30 cm entre plantas numa mesma linha. Para roseiras híbridas de chá, entre 50 a 60 cm. E para trepadeiras silvestres e híbridas, de 1 metro entre plantas, quando colocadas em linha contra muros ou em pérgolas. Após plantar a muda, não deixe de colocar o tutor de sarrafo para evitar que a muda tome com ventos fortes. Canteiro. Prepare o canteiro 8 dias antes de iniciar o plantio. Use 10 litros de terra vegetal natural e 10 litros de esterco de gado ou cavalo no mínimo 60 dias. Coloque 100 gramas de farinha de osso e misture bem. Remexa bastante a terra até 30 a 40 cm de profundidade. Repita a adubação no inverno e no verão e sempre tire o mato do canteiro. Se a opção do plantio for em vaso, o tamanho dele deve ser proporcional ao porte da roseira. Vasos pequenos com até 15 litros de volume são adequados para as variedades biscuit ou mini rosas, enquanto os grandes de 30 litros são indicados para as plantas arbustivas e trepadeiras. Em recipientes de 20 litros cabem até 3 mudas de rosas de flor grande ou poliantas. A dica para obter um visual bonito é plantar mais de 2 mudas juntas. Use adubo líquido a cada 15 dias, seguindo as doses indicadas pelo fabricante. E as podas? Existem 2 tipos principais de poda que devem ser realizados em uma roseira: a de formação e limpeza, também chamada de manutenção.
Ambas devem ser feitas com uma tesoura de poda bem afiada e limpa, para não esmagar o tecido vascular da planta, o que pode promover a entrada de fungos indesejados. O corte é sempre feito na diagonal. As roseiras necessitam de poda anual, feita em junho, julho ou agosto. Deixe de 4 a 5 gemas por haste nas roseiras arbustivas. Nas trepadeiras, corte a ponta até 1/3 do tamanho da haste e conduza em curvatura para estimular a floração. A poda da roseira é feita no inverno para os estados de sudeste a sul, pois como a roseira é uma caducifólia, estará em dormência. Para os estados mais ao norte e nordeste, a poda é feita no verão, quando por estresse hídrico e calor ela entra em dormência também. A poda poderá ser de limpeza, quando a retirada de ramos renovará e aumentará o vigor da muda. Também poderá ser de retirada de ramos ladrões não produtivos e ramos velhos e secos. Para os ramos velhos, deixe de 4 a 5 gemas. A planta por vezes emite ramos mal formados e tortos para dentro da copa, que devem ser eliminados, e aí não há data para realizar essa tarefa. Você pode fazer sempre quando quiser. Um alerta é que as roseiras com menos de 1 ano de plantio não devem receber a poda, pois a planta acaba não tendo a resistência que precisa ainda. Muitas pessoas possuem no jardim roseiras com muita idade, continuando a ser produtivas e com histórico dentro da família. Estas roseiras também podem ser podadas, mas será conveniente alternar os anos para não esgotar a planta. Não esquecer de adubar após a poda e regar bem para que os nutrientes penetrem na terra alcançando as raízes. O corte. Há 2 maneiras de colher rosas. Quando as mudas são novas, as primeiras devem ter as hastes cortadas bem curtas. Em roseiras formadas, o corte das hastes pode chegar a até 2/3 do comprimento do galho. A partir da primeira floração, o corte pode ser feito de 40 a 45 dias. A adubação. Adubações de reposição podem ser feitas no final da primavera para que a planta mantenha seu vigor e após a poda de inverno para proporcionar nutrientes para nova brotação. Recomenda-se fazer de 2 a 3 adubações anuais. A melhor adubação é a orgânica, feita com esterco animal, composto orgânico, farinha de osso e torta de mamona. Deve-se espalhar o adubo com uma boa distância entre o caule e as raízes. Na primeira adubação, o ideal é que a rega seja feita 2 vezes por semana, até o surgimento das flores. Depois, só é preciso regar 1 vez por semana. A toxidez do excesso de adubo é mais prejudicial do que a falta de nutrientes na roseira. Se adubar demais, queima a raiz da planta e ela começa a murchar. Na falta de nutrientes, as folhas mais velhas ficam amarelas. Então você deve tentar controlar a adubação para nunca adubar demais e nem de menos. Caso você queira transplantar a sua roseira, quando houver necessidade de transplantar uma roseira, ou quando produzidas para comercialização, aguardar o inverno para diminuir o estresse da planta, pois estará em dormência. Depois disso você pode fazer o transplante. As rosas também têm vários usos, como na medicina e também alimentício e cosmético. Os chineses usavam os frutos para fazerem chás terapêuticos e das pétalas extraíam o óleo essencial, utilizado para perfumes. Para preparar o chá, cada cor de rosa possui seus respectivos efeitos benéficos. A rosa amarela serve para acalmar os nervos, combater o estresse e relaxar o músculo, sendo ideal para dores musculares, de cabeça e enxaquecas causadas por estresse, entre outros males ligados ao sistema nervoso. A rosa branca, por sua vez, é poderosa no tratamento contra alergias e irritações, em especial as que acometem a vista, como a conjuntivite. Da chamada rosa gálica e também da rosa damascena são extraídos até hoje a famosa água de rosas, utilizada para aromatizar receitas. Na Europa, utilizavam as pétalas para receitas de confeitos, doces, bolos, biscoitos e corantes alimentícios. Bom, agora falar um pouco sobre pragas e doenças nas roseiras. Os insetos que costumam aparecer para comer folhas e flores em geral são besouros, entre os quais a mais conhecida é a vaquinha, que faz furinhos nas folhas. Os pulgões também aparecem, alojando-se principalmente nos botões ainda fechados. A formiga é também uma praga que vem destruindo roseiras. O controle nem sempre é fácil. O uso de venenos deve ser restrito
a produções comerciais. Para jardins caseiros, recomenda-se o uso de defensivos verdes, como a cauda de fumo. Para formigas, você pode simplesmente usar uma isca de fumo que tem em várias agropecuárias. Bom, e caso você queira fazer a reprodução da sua rosa, as rosas que se encontram no mercado são quase todas cruzamentos entre espécies diferentes. Existem dois métodos de reprodução de rosas, que são o de estaquia, e que é muito ineficiente por causa da baixa capacidade de enraizamento das plantas, e o de borbulha, que é o método mais usado para a produção de uma planta. Curiosidades: atualmente existe uma variedade muito grande de espécies de rosas, algumas de apenas 45 cm de altura, o que torna possível plantá-las em pequenos canteiros ou em vasos. E agora também vou falar um pouco sobre os erros mais comuns no cultivo de rosas. É o excesso de rega, muita gente às vezes fica molhando demais a rosa e isso acaba fazendo ela morrer. O uso de água fria para regar, isso também é errado, o ideal é a água de temperatura ambiente. A mudança de lugar das plantas enquanto elas ainda estão se adaptando, também é errado, você tem que deixar pelo menos ela pegar então para depois querer mudar ela de lugar. E o uso excessivo e sem instrução de inseticidas que podem acabar matando a planta. E uma outra dica é a rosa de corte. Em vasos com água, as rosas duram de 1 semana a 10 dias, dependendo da condição em que elas estão. Lugares abafados e quentes não são recomendados. A temperatura amena, luz indireta e o corte diário em diagonal da ponta da haste em contato da água ajudam a manter a planta. A água deve ser trocada a cada 2 dias. No máximo, 1 colher de açúcar adicionada à água do vaso também favorece a duração da planta. Então, caso você ganhe um buquê de rosas, essa é uma dica bem legal para você continuar mantendo a sua rosa um pouco por mais tempo, mais viva. Bom, o nosso vídeo se estendeu um pouco hoje, mas é que muita gente me pediu sobre rosas e agora estou aqui respondendo para vocês como cultivar rosas passo a passo. Bom, o canal Mondini Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nosso vídeo e até mais, pessoal.